segundo ano. Vamos aqui de volta para as nossas vanguardas europeias. Vamos falar hoje sobre o cubismo, tá certo? Relembrando vocês que na aula passada nós falamos sobre o expressionismo e falamos sobre o fauvismo também. Aí íamos começar a falar sobre o cubismo e eu resolvi deixar para essa próxima aula porque é uma das vanguardas mais importantes que existe no sentido dela ser mais cobrada em questões avaliativas de vestibular, de Enem. Então, assim, é mais importante que nós aprofundemos mais no conteúdo em relação ao cubismo, tá certo? Então, a origem do cubismo, o grande mestre das artes que deu origem ao cubismo foi chamado Pablo Picasso, com esse quadro aqui, Les Demoiselles d'Avignon. Eu vou colocar direto nesse quadro aqui e vou explicar para vocês quais foram as influências que Pablo Picasso teve para poder chegar às características que vamos ver aqui do cubismo. Esse é o quadro Les Demoiselles d'Avignon. Então, olha só, pessoal, isso é muito importante de vocês gravarem o que eu vou dizer mesmo. Pablo Picasso, ele teve 3 influências imensas para poder chegar às características do cubismo. A primeira que nós vamos falar, das máscaras africanas. Pablo Picasso, ele foi para a África logo ali no comecinho do século XX para poder conhecer e compreender a cultura africana, a arte africana, que sempre foi uma arte muito firme, muito enraizada e que não era muito voltada às vanguardas. Então ele conheceu ali as máscaras africanas, que sempre fizeram parte da cultura da África e muito voltada para rituais. Porém, essas máscaras, mesmo sendo muito antigas, elas eram sempre feitas da mesma forma. E como que era essa forma? Geometrizada. Então ele se encantou pela história dessas máscaras, como que elas eram feitas, a sua história ligada a rituais, a representação, a admiração que a cultura africana tem de usar essas máscaras no seu dia a dia, não para embelezar um ambiente, jamais como uma peça decorativa, e sim como utilidade em rituais. Então vamos lá. Essas máscaras elas eram geometrizadas. Então uma principal influência para Pablo Picasso chegar à geometrização da forma foram as máscaras africanas. Então, nesse momento, Pablo Picasso estava lá na África desenvolvendo esse quadro. Sem pressa, foi um objeto de estudo que ele tinha. E ele fez esse quadro em 2 anos, 1906 e 1907. Pessoal, se a gente traçar uma linha imaginária nesse local aqui no quadro, nós vamos ver 3 figuras femininas sendo representadas de maneira geometrizada, porém não completamente deformada. Já as outras 2 figuras aqui do canto direito da imagem, elas estão geometrizadas e também deformadas. Então temos aqui 2 características do cubismo: a geometrização da forma e a deformação da imagem. É como se ele representasse a cabeça humana vista de frente, o corpo de perfil, as pernas de costas, ou seja, ele decompõe toda a imagem, representando uma única imagem sob diversos ângulos e sobrepondo uma imagem à outra. Então torna a imagem deformada, torna a imagem confusa e mais difícil de ser identificada. Então, esse lado aqui se aproxima bastante das características do cubismo, porque não podemos considerar esse quadro todo com todas as características do cubismo. Não, esse quadro, a importância dele é essa que eu falei para vocês. Les Demoiselles d'Avignon é importante porque foi através desse quadro que Pablo Picasso desenvolveu essas 2 características do cubismo: deformação da imagem e geometrização da imagem, certo? Então, beleza. Então, eu vou voltar agora aqui
nessa primeira para a gente poder entender a sequência, que eu só pulei para falar das demoiselles de Avignon, mas vamos aqui para as características que Pablo Picasso desenvolveu para o cubismo. Mas eu falei para vocês que ele teve 3 referências. Então foi a cultura africana, a gravura japonesa. Por que a gravura japonesa? Porque a gravura japonesa é utilizada como técnica, pouquíssimas cores. A gravura em si, ela utiliza pouquíssimas cores para poder fazer a gravura. Os japoneses utilizavam preto, a cor preta, e eles também geometrizavam as formas, qualquer forma que eles iam fazer nessas gravuras, eles também geometrizavam, ou seja, mais uma influência da geometrização. E ainda vamos ter a terceira influência. Vamos lá, a primeira influência, máscaras africanas, a geometrização dessas máscaras. Segunda influência, a gravura japonesa, que também era geometrizada. E a terceira influência, por fim, as obras, a natureza morta, pintura. Natureza morta são flores e frutas compostas em cima de uma mesa, de Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele foi um artista ainda lá atrás, no finalzinho do século XIX, mas ele também fazia uma leve geometrização dessa natureza morta. Então foram essas as referências que Pablo Picasso teve para poder fazer essa grande geometrização do cubismo, porque o cubismo ele é isso, pelo próprio nome, cubo, geometrização da imagem. O Pablo Picasso começou a fragmentar as formas, representação em um único plano, falta de perspectiva, o uso de colagens, e desenvolveu em 2 tendências. Pessoal, tá vendo como tem características, como é assim um estudo mais amplo do cubismo. Nós vamos entender cada característica dessa quando eu começar a explicar aqui cada uma delas em imagens. Vamos lá descobrir o que significa essa fragmentação das formas e a representação em um único plano. Vamos lá. Bom, aqui tem algumas obras de Pablo Picasso que ele foi utilizando como estudo até chegar ao que viria a ser o cubismo. Pessoal, isso aqui é o cubismo. Este quadro aqui é fiel ao cubismo. Agora aqui nós vamos ver essas características aqui que eu falei para vocês, olha só. Essas características aqui, ó, fragmentação da forma, representação em um único plano, falta de perspectiva e uso de colagem. Então vamos lá analisar este quadro. Este quadro aqui ele chama-se violino e cântaro. Não conseguimos identificar violino e cântaro aqui. Não, por quê? Por causa da deformação da imagem e a representação em um único plano. Então, beleza. O que significa? Significa que eu vou pegar um objeto, porque Pablo Picasso fazia isso, ele pegava um objeto, qualquer elemento que existia na natureza e representava sob diversos ângulos. Ele representava esse objeto vendo ele por cima, vendo ele por um lado, outro lado, frente, costas, vista inferior, vendo esse objeto de baixo, ou seja, ele representava todos os ângulos, aqui no caso do violino, em um único plano. Então ele desenhava aqui o violino sendo visto de cima. Depois, em cima desse mesmo violino, ele representava ele sendo visto por uma de suas laterais, e assim por diante. Cada vista sendo sobreposta uma à outra, todos os ângulos sendo visto na sobreposição das imagens. Então, isso acaba tornando o quê? O objeto irreconhecível, sem contar que ele deformava todas as outras imagens, não era só o violino, era o cântaro também, os objetos que faziam parte da composição do quadro, tudo. Então, isso chamamos de cubismo analítico, porque o cubismo ele se desenvolveu em 2 tendências. A primeira foi essa, o cubismo analítico, que é a completa fragmentação, deformação da imagem, e tudo em figuras geométricas.
Nada possuía forma real, como nós vemos na natureza. Não, tudo era transformado em formas geométricas. Uso de pouquíssimas cores. Ele utilizava o preto, o branco, o marrom, o cinza, o ocre. Essas cores consideradas mais sóbrias, tá? Não era colorido. O cubismo analítico é exatamente isso daqui. Formas geometrizadas, imagens impossíveis de identificarmos. Enxergamos aqui algum sinal do violino, vemos as cordas, o braço do violino, vamos identificando algum sinal, mas não conseguimos identificar por completo. Vamos lá, aqui, não é aqui, voltando aqui, pessoal. Aqui, um outro exemplo. O Poeta, de Pablo Picasso. Onde está o poeta? Está irreconhecível. Por que irreconhecível? Porque ele geometrizou todas as formas do poeta, ele colocou o poeta sendo representado por todos os ângulos existentes e sendo a sobreposição da imagem. Cada vista, cada ângulo do poeta sendo representado uma imagem em cima da outra. Isso perde completamente a perspectiva e a identificação da imagem. As cores preto, branco, cinza, ocre, enfim, aquelas cores que eu citei no início. Aí o que aconteceu? Chegou nesse certo momento, Pablo Picasso junto com Braque, que era um outro artista, um grande artista que representa muito bem o cubismo. Então eles chegaram a uma conclusão. As imagens estão muito irreconhecíveis, muito difíceis de serem identificadas. O que nós precisamos fazer? Tornar essas imagens mais fáceis de serem identificadas. Vamos vir agora com o cubismo sintético. Então, o cubismo sintético ele foi uma reação ao analítico. Uma vez que o analítico, a imagem estava muito confusa, muito deformada, muito irreconhecível. Então eles tentaram, foi uma tentativa de tornar a imagem mais reconhecível. E aí o que aconteceu? A imagem tornou mais reconhecível? Não muito. Continuou deformada, continuou muito geometrizada, sobreposição de imagens, nada de perspectiva. E agora? E agora vocês vão me perguntar, professora, e agora? Como que nós vamos fazer para saber se é cubismo sintético ou cubismo analítico, uma vez que todas as imagens estão deformadas, as cores são as mesmas, branco, preto, cinza, ocre, bege, marrom, são as mesmas cores, a imagem é geometrizada, é deformada, a sobreposição da figura, ou seja, não mudou muita coisa. E como é que eu vou saber se é sintético ou analítico? Simples. Olha só, a única diferença que existe do cubismo analítico para o cubismo sintético são recortes de palavras, tá, pessoal? Eles recortavam palavras de revistas, jornais, embalagens de produtos do consumo diário, da cozinha, de alimentação, de higiene. Eles recortavam essas palavras, principalmente de jornais, e colavam. Então, para você saber identificar o cubismo sintético, você vai enxergar palavras recortadas. É a única maneira para poder diferenciar cubismo sintético para cubismo analítico. Beleza? Aqui um outro exemplo. Qual é esse cubismo? É o cubismo sintético. Por que sintético? Porque eu tenho aqui recortes de palavras. E vamos lá para esse outro quadro aqui, Guernica, de Pablo Picasso, que é o segundo quadro mais importante do cubismo. Pessoal, questões de Enem, questões de vestibulares, quando vai fazer referência a cubismo, é de Pablo Picasso que eles falam, e são os quadros Les Demoiselles de Avignon, que é lá a origem do cubismo, e esse daqui, Guernica,
também de Pablo Picasso, que retratou um fato histórico que de fato aconteceu durante as guerras, a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu nesse quadro? Ah, detalhe, ele é cubismo o quê? Analítico ou sintético? Sintético. Por que sintético? Porque eu tenho aqui recortes de jornais, de palavras, dando formato às pessoas. Ele recortou o jornal já no próprio formato das imagens que ele foi acrescentando aqui no quadro. Então ele tem colagem. Vamos lá. Significado de Guernica. Guernica ela foi uma cidadezinha pequena, uma cidade espanhola. Pablo Picasso foi um grande artista que foi espanhol, nascido na Espanha. Então Guernica, durante a Primeira Guerra Mundial, Guernica ela foi bombardeada de uma maneira muito considerada injusta, muito covarde para a época. Da seguinte forma, Hitler recebeu um armamento que nunca havia sido usado. Nesse momento, General Franco, que trabalhava a serviço de Hitler, resolveu fazer o quê? Resolveu testar esse armamento para que quando ele fosse usar em um alvo de fato ali, que pertencia aos alvos da guerra, ele não falhasse com seu armamento. Então ele escolheu aleatoriamente essa aldeia, Guernica, e resolveu testar essas bombas, esse armamento que ele havia recebido. Ou seja, Guernica não era alvo de guerra, as pessoas jamais esperariam que Guernica um dia fosse bombardeado, não havia nada que indicasse risco e que poderia ser bombardeada. Não, jamais. Nesse momento, durante o dia, as pessoas estavam, os homens, em outras cidades mais próximas trabalhando, haviam mulheres, crianças, por isso que ele retrata tanto nesse quadro imagens de crianças, imagens de mulheres, porque foram as pessoas mais atingidas, eram civis que se encontravam em Guernica. Então, ele bombardeou Guernica, destruindo. Então, o General Franco bombardeou Guernica, destruindo completamente a cidade. Em um momento em que Pablo Picasso fez uma determinada exposição com este quadro, levando, gente, essa observação agora, tá? É um painel, não é um quadro, não é uma pintura sobre tela, é uma pintura sobre um painel grande. Esse quadro ele mede aproximadamente 4,5 metros em seu comprimento e 2 metros de altura. Então ele é muito grande, é um painel, volto a dizer, não é quadro, é painel, tá certo? Então é isso, gente. Então conhecemos aqui um pouco do cubismo, tá? O que vocês precisam saber em relação aqui à aula de hoje? Vocês precisam saber que o grande mentor do cubismo foi Pablo Picasso, que ele teve 3 influências: gravura japonesa, máscaras africanas, natureza morta de Paul Cézanne, sendo que essas 3 influências levam à geometrização da imagem, que é a principal característica da pintura cubista. Geometrização da imagem e a deformação completa da imagem. Dividiu-se em 2 tendências, sintética e analítica, sendo que o que diferencia uma da outra é que a sintética possui colagem. Os 2 principais quadros, Les Demoiselles d'Avignon e Guernica. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham gostado de conhecer um pouco sobre o cubismo. Vamos nos despedir por aqui e na próxima aula vamos dar mais sequência às vanguardas europeias. Segundo ano, um beijo bem grande para vocês. Continuem a fazer esses trabalhos maravilhosos que vocês estão fazendo da festa junina e da cultura maranhense, caprichando, porque eu estou adorando receber esses trabalhos de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo bem grande para todos.